Para cada composto abaixo, apresente as fórmulas estruturais planas das formas tautoméricas, se houver, ou justifique a inexistência de tautomeria. Então, nós temos aí o item A e o item B para a gente fazer a tautomeria ou isomeria dinâmica, e se não houver tautomeria, justificar por quê. Então, vamos começar aqui pelo item A. Aqui ele deu a estrutura condensada. Isso aqui é um dicetono, H3C, C-O, CH2, C-O, CH3. Então, é esta dicetona aqui, ó. CH2, C-O, CH3. Confira, H3C, C-O, CH2, C-O, CH3. Então, esta dicetona, ela tem uma tautomeria. Nós temos aí carbono alfa, tanto do lado esquerdo dessa carbonila, como do lado direito, e do mesmo jeito, do lado esquerdo e do lado direito da carbonila. Por que é importante destacar esse carbono alfa? Porque a tautomeria cetoenólica, que é o caso aqui, ela só vai ocorrer se tiver hidrogênio no carbono alfa. No caso aqui, ó, eu vou fazer a seguinte estrutura tautomérica. Vai descer a ligação π para cá, ó, formando uma dupla, e um dos hidrogênios desse carbono alfa vai subir para o oxigênio, formando um enol, que vai ser a hidroxila ligada a um carbono de dupla. Então vamos lá como vai ficar. H3C, COH, agora uma dupla ligação e um CH, C-O, CH3. Então nós tivemos a tautomeria de uma dicetona, aqui é uma dicetona, e agora nós temos uma função mista. Nós temos um enol e uma cetona. Inclusive, essa forma ali do enol e da cetona, ela é bastante estável, ó, porque tem conjugação. A dupla ligação entre carbonos está conjugada com a dupla ligação da carbonila. Então, isso faz com que essa estrutura que tem uma cetona e um enol seja bastante estável. Teoricamente, nós temos outras formas tautoméricas para mostrar que não necessariamente são formadas experimentalmente. Essa é formada experimentalmente. Qual seria? No lugar da gente tirar o hidrogênio desse carbono alfa da direita, eu poderia tirar da esquerda. Então ia ficar assim, ó, outras estruturas possíveis que eu vou colocar a título de observação. Colocando a dupla aqui e tirando um hidrogênio e levando para lá. Vai ficar assim, ó, H2C, COH, CH2, C-O, CH3. Então, nós temos ainda um enol e uma cetona, só que, sem dúvida, esse enol aqui é menos estável do que aquele, porque essas duplas ligações aqui, ó, entre carbonos e entre a dupla ligação da carbonila, não estão mais conjugados porque existem duas ligações simples. A ressonância, a conjugação, estabiliza o composto. Então, esse enol e cetona, sem dúvida, é mais estável do que esse enol e cetona. Eu poderia agora fazer mais uma vez isso, né? Mas pegar essa estrutura aqui, ó, e formar agora dois enóis. Descer para cá e levar um hidrogênio para cá. Então, nós teríamos agora uma função dupla, dois enóis. No lugar de um enol e uma cetona, que é uma função mista, teria uma função dupla. H2C, COH, aí CH2, COH, CH2. Então, nós temos agora outra forma tautomérica com dois enóis, né? Enol e enol. Que também não posso dizer que é mais estável do que o primeiro, de forma alguma, é menos estável, porque agora são dois enóis, ali pelo menos era um enol e uma cetona, e tinha conjugação, ressonância. Aqui são dois enóis
e não, as duplas ligações não estão conjugadas. Então, não necessariamente isso vai se formar. E eu ainda poderia ter uma outra possibilidade teórica, seria, mais uma vez, eu tirar esse hidrogênio aqui desse carbono alfa. Desce a dupla e o hidrogênio sobe. Então, eu teria aqui um carbono sp no meio, um carbono sp, duas duplas que não estão conjugadas, elas estão condensadas, acumuladas no mesmo carbono, e duas vezes a função enol. Então, possibilidades teóricas são muitas, não necessariamente observáveis. Deu para eu fazer 3 e mostrar mais uma, que seria a dupla ligação DC, e formar 2 enóis, e esse carbono do meio ficaria com 2 duplas ligações. Repito, isso são estruturas teóricas, não observadas experimentalmente. Já essa estrutura de cima, devido à sua excelente estabilidade, ela é muito bem formada. Já que eu estou falando de teórica, né, vou colocar mais uma, destacando. Não necessariamente isso vai existir na prática, ok? Que seria exatamente essa que eu falei, o hidrogênio sobe e a dupla desce. Então, eu teria o seguinte, H3C, COH, dupla C, dupla OH, CH3. Mais uma vez, enol, né? Mas agora, também não tem ressonância, porque isso aqui é dupla acumulada, as duplas ligações no mesmo carbono, aqui é sp, ok? Então, fiz 3 estruturas que eu vou chamar de estruturas teóricas, tá certo? A que eu coloquei como resposta foi aquele enol e cetona, que é bastante estável, sem dúvida, ok? E o aldeído benzoico? Colocar aí no item A, era essa de cetona, no item B, o aldeído benzoico, e ele pede para a gente dizer se não houver justificar a inexistência da tautomeria. Aqui houve e a gente justificou por que houve, inclusive com mais de uma possibilidade, né? O aldeído benzoico, aqui ele, ou benzaldeído, aldeído benzoico ou benzaldeído. Nós temos aí, ó, aldeído benzoico ou benzaldeído, né? Não é o ácido benzoico, é o benzaldeído. Ok. No caso do aldeído benzoico, não apresenta isomeria, tautomeria, por quê? Porque não tem hidrogênio no carbono alfa, né? Interessante aí que ele colocou aldeído benzoico, que nem é o nome mais usual para esse composto, que é benzaldeído, ok? Mas não tem, ficou mais parecido com ácido benzoico, né? Mas vamos colocar o aldeído benzoico, que é o que está escrito ali. Então, o aldeído benzoico, e do mesmo jeito se fosse o ácido benzoico, mas um ácido carboxílico nem é tão comum quanto os aldeídos. Os principais tipos de isomeria são aldoenólica e cetoenólica. Então, é realmente o benzaldeído. E não tem tautomeria, porque não tem hidrogênio no carbono alfa. Você viu claramente que eu retiro o hidrogênio do carbono alfa para formar o enol. E aqui, de onde é que eu vou tirar hidrogênio se esse carbono é não hidrogenado? Então, não existe tautomeria, então nem todo aldeído tem equilíbrio com o enol. Nem toda cetona tem equilíbrio com o enol. Só vai acontecer se tiver hidrogênio no carbono alfa da carbonila, que é o carbono vizinho à carbonila, tanto do aldeído quanto a carbonila de uma cetona. Então, não existe tautomeria, pois o carbono alfa é não hidrogenado. Show de bola. Não hidrogenado. Ok? Beleza? Então, tá aí. Questão resolvida, bem interessante, sobre tautomeria ou isomeria dinâmica.
e o principal caso de tautomeria realmente é a tautomeria cetoenólica e aldoenólica, e no caso desse aldeído, não foi possível formar o enol correspondente. Questão resolvida.